dos alunos da pedagogia à distância, ao vivo, né? Quer dizer, em tempo real, e para os que estiverem nos outros 2 auditórios aqui da biblioteca, a gente vai ter a mesa redonda com a temática alfabetização matemática na idade certa, e para isso a gente tem aqui convidados muito especiais, né? O professor Emerson Roukowski, é isso, muito difícil de falar, da Universidade Federal do Paraná. O professor Emerson é o coordenador geral do programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que a maioria de vocês aqui está participando, né? E nos dá a honra de vir debater essa temática conosco. Com a professora Regina Célia Grando, da Universidade de São Francisco, aqui de Itatiba, no estado de São Paulo, que é uma das autoras de um dos cadernos do Pacto, né? E também com a professora Gilda Lisboa Guimarães, da Universidade Federal de Pernambuco, que também é uma das autoras do material do Pacto. E eu também. Eu também sou uma das autoras de um dos cadernos. Para de balançar. De organização do trabalho pedagógico. Tá? Então, a gente vai começar a fala com o Emerson, né? Acho que pela ordem, né? A Gilda e depois a Regina. E a gente vai, eles têm meia hora para colocar suas ideias e a gente tem mais algum tempo para algumas questões antes de começar as oficinas em seguida, tá bem? Então, com a palavra, o Emerson. Alô. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Há um ano e meio, né, eu tive um grande prazer, um grande desafio, né, convidado pelo MEC para assumir a coordenação da escrita dos materiais de matemática, né, e muito feliz porque isso me deu a chance de trabalhar com pessoas maravilhosas como essas que compõem a mesa. E aqui um agradecimento, né, todo nosso diálogo, que foi muito produtivo e tem sido desde então. Então, o que me traz aqui, né, dentro dessa posição, é como coordenador da escrita desse material, que hoje está na mão, né, de todos os professores da rede pública de 1º ao 3º ano do Brasil. Alguns ainda não estão na mão, mas estão visualizando. Sabe quando chegou para a gente? Semana passada. Então foi um momento emocionante, a gente não teve nenhum privilégio, né, isso que deixe se registrar. Mas vocês vão se emocionar com o resultado, ficou muito bonito mesmo, não é só porque é um pouco filho nosso, né? Mas certamente eu acho que ele vai preencher uma lacuna importante. Bom, primeiramente, gente, eu vou conversar, porque nem todos vocês participam do Pacto, tá? A gente tem um público bastante eclético. E a gente vai, eu vou situar um pouco o que é isso, o Pacto, né, dentro do nosso contexto. Tá? Então, em primeiro lugar, o Pacto é uma política pública. Uma política pública, né, de formação de professores, que se quer inteligente, ela parte da tentativa de resolver o problema. Qual será o problema que o Pacto Nacional tentou ou tenta resolver? Bom, vamos dar uma olhadinha. Esse Brasil, todo pintadinho, é algo que sempre nos chama a atenção. O que a gente vê nesse Brasil? São dados do censo de 2010, onde mostra a porcentagem de crianças com 8 anos ou mais que não estão plenamente alfabetizadas. Então vocês observam, né, que há uma diferenciação muito grande entre Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas ele é sempre colorido, certo? Você tem ali até 5% das crianças, a gente tem, segundo esses dados, pintadinho de verde, depois 10% amarelo, depois 60% laranja e 80% vermelho. As razões para isso são várias, inúmeras. Inclusive a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no fim da fala. E, em particular, algo que é bastante diferente, por exemplo, do que ocorre em Portugal, é que aqui nós temos problemas de isolamento em termos de distância. Para vocês terem uma ideia, por exemplo,
lá no Acre, nossas colegas nos relatam que para o orientador de estudo chegar no local de formação com seus professores, ele demora 2 dias de barco. Então isso é uma diferença muito grande, por exemplo, no meu caso, que estou lá no Paraná e que todo mundo chega em 2 horas no máximo, né, para o polo de Curitiba, que a gente só tem um polo lá. Bom, isso não deve nos assustar, né, aquele quadro anterior não deve nos assustar, porque afinal de contas, há muitos indicativos de uma grande melhora em termos de taxas de analfabetismo. Então você vê aqui alguns crescimentos, por exemplo, no Pará, em 2000 havia 42% de crianças que não eram alfabetizadas, hoje você tem 32%. No Nordeste como um todo, 39%, no censo de 2000, em 2010, 25%, e assim por diante. E, claro, a gente tem programas anteriores que contribuíram para esses números, como, por exemplo, o proletramento. Mas o proletramento não tem, de forma alguma, o impacto que tem o pacto, né? Porque o pacto ele tem algo muito mais universal. O que é o pacto? Quem conhece, vou pedir desculpa, né? Já ouviu esse discurso, mas a gente precisa situar a todos e a todas nesse auditório. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Esse é o compromisso, né? É o objetivo que a gente se propõe a atingir. Qual que é a grande diferença do pacto e sobre o que eu vou falar nesse momento? A grande diferença do pacto é envolver 4 eixos. Isso aqui nunca foi tentado dessa maneira, com essa criatividade, do meu ponto de vista, que é envolver não só a formação continuada, outros programas focavam muito em cima só da formação continuada. Esse programa procura ter uma relação muito grande com materiais didáticos e pedagógicos. Vocês que estão na sala de aula já devem ter ouvido, está cheio de material lá, mas ninguém usa. Então o pacto tem como objetivo fomentar a utilização desses materiais. Gestão, controle social e mobilização. Então há um pacto, os dirigentes assumem a sua responsabilidade frente a esse programa. E isso é algo muito importante também desse programa. E, claro, a avaliação, porque a gente precisa das avaliações para saber se esse programa está sendo um sucesso, tem atingido determinados objetivos ou não. Bom, a operacionalização, né, um coordenador geral, dentro daí supervisores pedagógicos e formadores. Os formadores, que são selecionados por essas instituições, são responsáveis por realizar o curso de formação para 25 orientadores, num curso de 200 horas anuais. É bastante, né? Se a gente for pensar, é uma carga horária que fala mais alto, por exemplo, que um curso de pedagogia, que a graduação desses orientadores. E cada orientador de estudo é responsável para realizar o curso de formação para 25 professores de 120 horas. O orientador de estudo é o elo fundamental desse processo, porque é ele que está na ponta, é ele que está junto aos professores alfabetizadores. Então, é importante a gente focar no orientador de estudo, porque esse ator vai vir lá no final da minha fala como algo que a gente precisa refletir, como um ator que se precisa se refletir sobre ele. Com isso, a gente tem um modelo de rede, com um formador que atinge 25 orientadores de estudo, e cada grupo de 25 orientadores de estudo atinge 625 professores alfabetizadores. E assim eu consigo ter uma política pública de formação que atinge a todos os professores do Brasil, né, que são em torno de 400 mil professores no Brasil inteiro. Então a gente não tem na história brasileira nada que se compare a essa amplitude. Bom, as estratégias formativas, né? A gente tem um detalhe esse ano muito interessante que já nos trouxe muito diálogo importante, muito crescimento, que é a junção de duas áreas, mas em 2010 a gente teve a ênfase em linguagem e em 2014 a ênfase em alfabetização matemática.
pela demanda das instituições, das universidades, nós não queríamos que a linguagem fosse estagnada. A gente não queria que terminasse linguagem e começasse matemática. Então a gente, articulando com o MEC, conseguiu manter um desenho de formação em que a gente junta as duas áreas. E isso tem trazido muitas coisas interessantes. E é um objeto de estudo que eu tenho certeza que vai ser tomado em várias dissertações de mestrado e doutorado, porque essa junção tem sido um grande desafio. Falamos de formações, vamos falar de estratégias formativas. Eu gosto muito de história e eu quero voltar um pouquinho, né, para pensar sobre isso. O que será que seria o pacto há muito tempo atrás no Brasil? Para daí a gente refletir sobre o que ele é hoje. Então vou colocar aqui uma foto. Isso aqui é a revista Nova Escola de 1940, mais ou menos. Aqui, o moço vai ensinar a ensinar tabuada. Tá? Então, eu vou ler para vocês algumas, como que é feito isso. O ensino rápido do tabuado multiplicar. Então, nós temos uma receita. Processo a seguir no estudo tabuado. Primeiro passo, compreensão das igualdades. O professor, com o auxílio do computador mecânico, donos, etc., tabuinhas, explicará ao aluno que, por exemplo, 9 grupos de 3 correspondem a 3 grupos de 9. 4 grupos de 8 são o mesmo que 8 grupos de 4. E assim, etc. Segundo passo, memorização. Na lousa agora. O professor escreverá as igualdades sem os produtos. Os resultados serão colocados diversas vezes com auxílio, né, a princípio técnicos, né, apresentados no decorrer dessas lições. As questões devem ser lidas pelos alunos, da direita para a esquerda. Então a gente tem algo bastante claro do que fazer em sala de aula, e vice-versa, de cima para baixo, de baixo para cima, até ficarem completamente sabidas pela classe. Nunca se deve iniciar o estudo do trecho seguinte sem que a classe inteira tenha o domínio completo da lição do dia. Terceiro passo, recapitulação oral das igualdades aprendidas. E quarto passo, aplicação dos exercícios estudados em problemas fáceis, orais e escritos. Pronto, tá fácil, né? Uhum. Então, aqui a gente tem as receitas. Para ficar bem claro, isso é passado aula a aula. Ó, a terceira aula. Na segunda aula, o mestre fará com que os alunos compreendam que a casa do 2 nada mais é que a soma de números iguais. Que 2 vezes 2 é igual a 7 mais 7. Na terceira aula, sempre na ordem crescente das dificuldades, vem em terceiro lugar a casa do 10. 10 vezes 4, 6 vezes 10 e por diante. O professor fará ver aos seus alunos que para se multiplicar o número por 10, basta acrescentar-lhe um zero. É interessante observar que o que se tem aqui é uma receita. E o que a gente tem como demanda, muitas vezes, quando trabalha com formador de professores, é queremos receitas. Por que vocês do pacto não colocam para a gente uma sequência, né, a ser seguida, ipsis literis, nas nossas salas de aula? Bom, simplesmente porque isso não funciona, porque cada sala de aula tem suas particularidades. E o que será que a gente coloca, né, como resposta a isso? Vamos dar uma olhadinha em algumas estratégias. Aqui estão os livros, né, os cadernos. Quem não tem acesso, né, por não estar dentro do pacto, nunca viu os cadernos, depois vou colocar o endereço para vocês, mas ele é composto de 8 cadernos, né, dos quais um escrito aqui pelos colegas da UFSCar, né, o outro lá pela UFPE, da Educação Estatística, que a gente vai ter falas aqui, e alguns cadernos de jogos, né, são material com encarte, enfim. Ali nós temos um caderno de educação do campo e um caderno de educação inclusiva. E esses materiais estão disponíveis na internet para todos. A primeira estratégia que a gente tomou, né, para trabalhar sobre isso, hoje teve uma pergunta, né? Como é que eu mudo concepções, né? Houve lá do auditório uma pergunta nesse sentido. Olha, não há um caminho para mudar a concepção. Sem dúvida não há. Há caminhos que a gente pode fazer para que o professor reflita sobre a sua prática. Isso é fundamental. Então, uma das questões é
refletindo sobre outras práticas. Então, nessas atividades, né, os professores, eles leem relatos, né, e discutem com seus colegas sobre as possibilidades que esse trabalho oferece, relacionando com os direitos da aprendizagem, que é um documento que futuramente vai substituir aí os parâmetros curriculares nacionais. Então, refletir sobre a prática é uma maneira, é uma estratégia que nós temos de não prescrever situações. Porque nós queremos que o professor reflita sobre práticas, sobre a sua prática e sobre outras práticas. Outra questão importante é a criação de sequências didáticas disparadas pela reflexão sobre outras práticas. Esse aqui, inclusive, está num dos cadernos que também tem uma autora, que está entre nós aqui, Kelly Marie, lá da Universidade Federal de Santa Maria, e lá se trouxe um relato e depois, a partir desse relato, a gente incentiva. E você, que dinâmicas proporia, a partir das situações anteriores, para dar oportunidades aos seus alunos de fazerem comparações para determinar onde há mais, onde há menos, ou há tantos quantos, em comparações de quantidades de objetos. Então, essa é uma outra estratégia didática. Eu ofereço um relato, né, uma outra estratégia formativa. Eu ofereço um relato e eu peço para que o professor faça relações com a sua prática e crie sequências didáticas relacionadas. Né? Isso porque uma coisa muito importante dentro da formação de professores é respeitar o local, respeitar as particularidades. Bom, estratégia 3. Analisando produções de alunos, dialogando com outras análises. É muito importante para o professor parar e observar o que o aluno fez. Isso é feito, às vezes, por meio da escrita, né, como a Carmen e a Regina e a Dair têm feito bastante essa relação da escrita com a criança, o que ela pensa, que, aliás, é muito interessante um relato do caderno da Carmen, que se o professor, aquele da van, né, que tem a van, se o professor não tivesse naquela ocasião perguntado para as crianças, ele fez isso por escrito, como que as crianças pensaram, o professor simplesmente ia colocar um errado lá. Mas, na verdade, as crianças não é que elas não sabiam resolver o problema, elas não sabiam o jogo que é a resolução do problema matemático. Assim, as regras do jogo. Elas não sabiam, aquelas crianças, né, que não podia colocar dados. Né, que uma das coisas, das regras do jogo matemático, você não pode inventar coisas. E eles inventavam, não é que eles não sabiam, eles sabiam perfeitamente. Né? Sabiam fazer a multiplicação, sabiam os números que estavam envolvidos, sabiam o que eles tinham que fazer, mas eles inventavam coisas para ficar mais fácil a resolução. Isso só foi possível por meio dessa análise. E essa análise é incentivada dentro desses cadernos por meio de situações como essa. Quando propomos trabalhos às crianças, é importante analisarmos as produções realizadas por elas. Leia o relato abaixo, ao final você encontrará a produção as produções de alguns alunos. Então, é uma situação, um trabalho de vistas, né, feito com crianças de 6 a 7 anos, em que as crianças fazem, né, a gente monta esses objetos e as crianças fazem a vista frontal, o que, aliás, é bastante complexo. A criança tem uma vontade muito grande de desenhar tudo o que ela sabe que existe, mesmo que ela não esteja vendo. Então, por isso que ela acaba fazendo a parte de cima também. Antes de continuar, a sequência vai indo, daí faz assim, antes de continuar a leitura, discuta com seus colegas sobre a produção dos alunos. Então, esse é o momento em que os professores, em grupo, discutem sobre essas produções. Então, é algo que a gente julga ser importante para o professor parar para ver a produção desse aluno com bastante cuidado, ouvindo o que esse aluno sabe, né? E o que esse aluno ainda precisa conhecer nos vários conteúdos. A estratégia 4, eu preciso falar um pouquinho mais sobre ela, é vivenciando situações de sala de aula. E aqui eu quero dar uma paradinha, mas antes disso eu vou apresentar para vocês rapidamente como que é feita a construção do sistema de numeração decimal do pacto. E ele é feito por meio desses 3 cadernos, né, quem não tem conhecimento, e dentro de uma perspectiva lúdica, primeiro trabalhando com a contagem,
um incentivo bastante grande com os dedos, né? Depois com agrupamentos, valor posicional, e isso a gente consolida no sistema de numeração decimal. O Cristiano Muniz, que vai estar aqui com vocês amanhã, foi ele que escreveu esse caderno, e o objetivo dele é fazer assim: bom, se o sistema de numeração decimal tem regras, eu posso usar jogos que sigam essas mesmas regras para que eu possa construir, né, junto com a criança, as ideias, né, do sistema de numeração decimal. Então, nosso grande desafio é, com esse trabalho, né, superar obstáculos da compreensão do sistema, como, por exemplo, que número que a criança quis escrever ali? 234. Interessante que eu trabalho com educação de jovens e adultos. Hoje pela manhã a gente viu uma apresentação. O adulto também faz isso, né? Ele também tem esse mesmo erro, né? De 234 ele separa 234. Então a gente gostaria de superar isso nessa fase, dar suporte à futura compreensão dos algoritmos e na perspectiva do letramento dentro de práticas sociais, né? Da contagem e do lúdico. A caixa matemática, né, que tem como objetivo fazer com que isso fique palpável. Isso é muito importante. De norte a sul do Brasil, muitas coisas, na sala de aula, muitas vezes a única referência ao número que a gente tem é aqueles cartazinhos lá, número 1, uma bolinha, número 2, 2 bolinhas, 3, 3 bolinhas, 4, 4 bolinhas, 5 são bolinhas. Aquilo é importante, mas é muito pobre. Se eu pensar não muito pobre, assim, só aquilo é muito pouco para que eu tenha uma criança que construa o significado do que é contagem, e por isso a gente sugere uma caixa matemática aí, com vários objetos, coleções, assim, e assim por diante. E é brincadeiras, né? Ganha 100 primeiro, gasta 100 primeiro, né? Primeiro faz os agrupamentos, fica jogando os dadinhos, depois vai agrupando, depois desfaz isso, porque a gente quer construir a ideia da adição, mas também da subtração. E depois a gente começa a posicionar esses valores. Então primeiro a gente faz os agrupamentos, conta, agrupa e posiciona. E daí a gente tem, né, como objetivo a superação daqueles problemas relatados. E não basta, né, que o professor, se em outras áreas, né, eu costumo fazer uma relação com a linguagem, né? Quando a gente trabalhou com linguagem, quando a gente trabalha com linguagem, o nosso papel como formador não é ensinar o professor a ler e escrever, porque subentende-se, né, que ele já está ali numa posição, ele já sabe. No entanto, quando a gente trabalha com matemática, a gente precisa que o professor vivencie, porque naquele momento de vivência ele vai aprender muita matemática. Então não basta ler sobre o jogo, ele precisa jogar. Isso sempre que a gente vai trabalhar com jogos. Mas aqui há um incentivo para vivenciar situações em sala de aula similares àquelas que os alunos dele vão participar. Então, com o seu grupo, jogue ganha 100 primeiro, gasta 100 primeiro, quais os objetivos pedagógicos desses jogos. Daí vem a discussão sobre esses jogos, né? Esses jogos envolvem quais características do sistema de numeração decimal, se é só agrupamento, se é agrupamento, se é posicional, assim por diante. Bom, estamos aqui num mundo maravilhoso, né? Onde as coisas funcionam, porque nós somos autores, e só que tem um pequeno detalhe em todo esse processo. Falamos da concepção, muito bem intencionados que somos. Agora a gente vai para a implementação. A implementação de uma política pública exige recursos humanos. E nem sempre eles estão disponíveis. Certo? Nem sempre eles estão disponíveis. E isso tem dado digamos assim, uma quebra em alguns processos. Às vezes por falta de recursos, às vezes porque nem sempre, dentro das esferas municipais, nós temos boas intenções. E aqui eu vou trazer um relato para vocês de uma escolha de um orientador de estudo, que é aquela pessoa escolhida pelo município, que vai trabalhar diretamente com os professores. Então, você, dirigente, você, secretário de educação, vai escolher quem para ser essa pessoa? A pessoa mais articulada, certo?
Certo. A pessoa que mais sabe matemática no município e com relação à formação de professores. Certo, né? Certo. Começa. Com relação à formação de professores, que a pessoa seja bem articulada, etc. Vamos ver a escolha aqui. Ó. Não é do PAC, é do proletramento, que segue a mesma ideia. Como começou o proletramento? Eu não sou da área de matemática, não sou formado na área, não gostava de matemática. Como que começou? Então, eu era coordenadora pedagógica da escola e fazia um trabalho de formação com professores na área de linguagem, porque era dificuldade na época que as minhas professoras estavam. A gente trabalhava com um grupo de estudos, etc. e tal. Daí, a secretária falou que veio o proletramento. Ah, você pode trabalhar mais esse curso. Você vai ser tutora e não precisa você entender de matemática. Você vai lá, faz o curso e você reúne os outros professores para estudar o material. E você vai só acompanhar. Então veio o primeiro ano. A gente não faz tudo certo, né? Com erros e acertos que você vai aprender. Aí veio o segundo, o terceiro e eu estou aqui no quarto ano de proletramento. E agora eu posso dizer que eu gosto de matemática, que eu me encantei com a matemática. Que bom! Por um lado, não era, né, a pessoa que gostava de matemática, a gente gostaria de estar lá, mas a gente tem aí uma relação de uma pessoa que cresceu com o processo, porque todos estamos em formações. Nem sempre é assim, certo? Então, é importante a gente perceber que a pessoa que vai trabalhar, né, e que muitos estão aqui, é uma pessoa que tem que ter bastante boa intenção e que a gente tem que imaginar que dentro lá daquela esfera tem que ser uma pessoa que vai ter boas articulações e boas relações com a matemática, que é o que a gente quer construir, inclusive, com o PAC. Qual que é o nosso desafio? Vou colocar para vocês o mapa do Paraná. Olha que interessante, né? O Paraná, ele está todo aqui pintadinho de verde, tem algumas regiões amarelas, e nós temos as regiões mais complicadas do estado. E eu conheço profundamente essas regiões, porque eu já trabalhei lá em vários projetos. E o grande desafio que eu tenho hoje, e que eu imagino que muitos de vocês tenham também, é como que eu vou estar conversando com o professor Mauro, né? Como que eu chego junto a esses professores? Como é que eu vou desenvolver subprojetos para que eu chegue próximo a esses professores, porque eu sei que o orientador de estudo, por não ter recurso humano na região, não consegue dar conta efetivamente de tudo que poderia dar nessas regiões. Ali eu tenho o Vale da Ribeira e tenho uma região do litoral. O Vale da Ribeira faz fronteira aqui com São Paulo e é uma região com dos IDHs mais baixos que a gente tem aqui, né? Então eu preciso saber qual que é o segredo do problema. Isolamento. Outro segredo do problema, dificuldade enorme de acesso. Outro, falta de acesso à internet, por exemplo, porque nessas regiões, por exemplo, em Guaraqueçaba, Superavi, que faz divisa aqui com Ilha do Cardoso, as pessoas têm que ir até o Trapiche para poder acessar a internet, porque não tem esse recurso lá. Bom, gente, ó, meus sinceros agradecimentos, depois a gente vai abrir para perguntas. As outras colegas vão fazer um trabalho mais focado na sala de aula. O objetivo era abrir com vocês, né, o que seria o PAC, e a gente vai passar para lá. Olha só, aqui eu vou deixar o meu e-mail, né, caso vocês precisem. Tá difícil de ver? Então eu vou passar aqui para o pretinho, e daí vocês podem pedir para mim os slides, enfim, a gente pode continuar. Melhorou? Sim. Não, melhorou. Nossa, mas eu também fui uma escolha infeliz. Foi preto. Não, vou tirar o link. Remover e perder. Pronto, acabou. Então tá aí, tá? Então fiquem à vontade aí. O conhecimento é público, o que é meu é de vocês, tá? Muito obrigado. Vou passar aqui a... Antes da Gilda falar, tem muitas pessoas sentadas no chão, tem vários poltronas aqui, sem ninguém, algumas com bolsas, mas elas podem sair do lugar. Eu sei. Sempre se aqui na frente. As bolsas podem se levantar. Com certeza. As bolsas podem ficar em pé no chão.